paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estar voltando aqui com mais uma live para os irmãos, mais uma pregação, tendo certeza que Deus estará falando conosco por meio da sua palavra. Estamos com saudade de cultuar juntamente com os irmãos, estarmos no dia a dia unidos, buscando a presença do Senhor, mas entendemos que tudo isso faz parte do propósito do Senhor e que o Senhor tem um plano em todas as coisas, amém? Espero que você esteja tirando um período de devoção a Deus diariamente, que você esteja sendo levado a uma busca intensa e que quando nós voltarmos a nos unir novamente, todos juntos, em espírito de adoração, de louvor, nós possamos experimentar algo de novo da parte do Senhor, experimentarmos um avivamento sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, que nós possamos experimentar o poder de Deus sobre nós. Amém? Nós estaremos meditando hoje no Salmo 1, então abra sua Bíblia no Salmo de capítulo de número 1, ok? Salmo 1. Vamos ver o que está escrito no texto. Você encontrou? Se você encontrou, vamos estar lendo esse tão grandioso salmo que os irmãos já conhecem há muito, né? Já ouviram diversas pregações a respeito. Vamos estar meditando nesse salmo, que é o Salmo 1. Diz assim o texto: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Nós iniciamos esse salmo e o salmista ele traz no verso de número 1 até o verso de número 3 quais são os benefícios de um homem justo e como ele anda. Se nós observarmos o verso de número 1, nós podemos ver que o salmista ele tem a preocupação em falar assim: bem-aventurado é o homem, ou bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, o salmista ele impõe alguns limites naquilo que vai separar o homem justo do homem ímpio. Aqui, o salmista ele separa dois caminhos. Ele vai mostrar que não é possível o homem justo trilhar daquela forma e nem o homem ímpio trilhar da forma justa. Ou eu sou justo ou eu sou ímpio. E aqui ele vai começar a fazer toda uma descrição. E a primeira descrição que ele vai dizer que é bem-aventurado é o homem que não toma conselho de quem? Dos ímpios. Nós, na nossa vida, quantas vezes nós nos sentimos desamparados, sem saber o que fazer? Quantas vezes nós olhamos para uma situação da nossa vida e achamos que aquilo, que nós não passaríamos por aquilo, que nós não venceríamos aquilo, que nós seríamos subjugados por aquela situação. Mas mesmo em meio às situações mais adversas que nós passamos, e mesmo quando tudo parece estar difícil, nós buscamos conselhos a outras pessoas. E muitas vezes nós vamos buscar conselhos para os ímpios. E os ímpios têm uma perspectiva de vida, uma forma de enxergar a vida completamente contrária daquilo que as escrituras nos ensinam. A Bíblia vai nos dizer em Isaías que o menino que nasceu, seu nome seria Conselheiro. Davi está falando assim: bem-aventurado o homem que não toma conselho com os ímpios, porque ele tem o seu próprio conselheiro. Ele tem um próprio homem que vai te guiar, que vai te levar ao caminho certo. Nós vamos ver que essas características de tomar conselho com os ímpios, de andar, se deter ou ficar parado no caminho dos pecadores, ou seja,
fazer aquilo que os pecadores fazem, andar como os pecadores andam. Aqui não está falando que eu não devo falar com um pecador, que eu não devo conversar com um pecador, não, mas que eu não devo ficar parado no caminho, ou seja, dos atos que ele faz. Que os caminhos que ele toma para a sua vida, as escolhas que ele toma para si mesmo, não são boas para mim como justo, como alguém temente a Deus. Então, quando eu olho para uma perspectiva geral, eu posso ver que o ímpio não tem nada para mim trazer de novo a respeito da minha situação ou de esperança. Nós vamos olhar e às vezes vamos tomar conselhos sobre casamento para alguém que foi divorciado 30 vezes. Que conselho ele pode dar a respeito de casamento para nós? Nós vamos olhar e vamos pedir um conselho sobre a criação de filhos para pais que largam um filho na internet assistindo o que eles querem, o que eles bem entendem. Preste bem atenção. O salmista está falando que o conselho de como criar o seu filho, de o conselho de como você tocar o seu casamento, não está contido na boca nem no coração de um ímpio, mas está contido na palavra do Senhor. Nós vamos ver isso no verso número 2. E ele vai dizer também: é bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não está no meio de pessoas que estão se ajuntando para falar mal de um, de A, de B, de C, não. Ele não perde o seu tempo com isso. E nós vamos entender isso agora quando se inicia o verso número 2, porque ele vai falar assim: antes, ó, em vez de ele perder o seu tempo falando ou pedindo um conselho para o ímpio, ou se ficando no caminho dos pecadores, ou fazendo o que os pecadores fazem, ou em vez de ele estar em uma rodinha tirando sarro, ou tirando sarro da fé de alguém, ou tirando sarro de algo que aconteceu de desgraça na vida do outro, escarnecendo a vida dele por causa disso. Não, ele não faz isso antes. Ou seja, o seu coração se alegra, o seu coração está feliz, antes o seu prazer. Ou seja, o seu coração é movido a fazer e a buscar a presença do Senhor. O seu coração é movido a buscar a presença do Senhor. Olha que interessante. Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor. Quantos de nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a lê-la, começamos a buscar dali porque cremos que ela testifica e contém a vida eterna? Começamos a buscar a revelação de Cristo através das suas escrituras, através da sua palavra. E quando nós olhamos e aquilo se transforma em enfadonho para o nosso corpo, enfadonho para a nossa alma, enfadonho para o nosso ser, nós nos sentimos cansados em meditar na palavra do Senhor por 5, por 10 minutos. E de repente nós ficamos perplexos e perdidos a respeito disso. Nós olhamos para as coisas do mundo e ela nos traz prazer, ela nos traz alegria, e a lei do Senhor para nós vai nos levando a um lugar de desconforto. Mas preste bem atenção: um homem justo, o seu prazer não está na carne, não está em praticar as coisas boas e os prazeres que a carne pode nos dar. Mas o homem justo tem o seu prazer em estar buscando a presença do Senhor. O homem justo ele tem prazer de estar meditando na palavra do Senhor. O homem justo ele dedica-se a conhecer os conselhos, não dos ímpios, mas de Cristo. Ele não se detém no caminho dos pecadores, não, mas ele vai buscar o caminho da santidade, conforme aquilo que a lei do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina, e ele não fica perdendo tempo falando mal dos outros. Ele olha para si mesmo, ele vai enxergar a sua maldade, o seu pecado, o quão mal ele é, e através da palavra do Senhor ele vai entendendo que ele precisa ser regenerado, que ele precisa ser transformado por essa palavra. Então, bem-aventurado, ou seja, as bem-aventuranças, as bênçãos do Senhor. Aquele homem que é feliz, o homem que anda segundo a palavra do Senhor. Que o seu conselheiro não é alguém, que o seu conselheiro não é homem segundo carne, não é homem que vai dar conselho para a sua vida, mas ele vai buscar conselho daquele que entende, daquele que é eficaz, daquele que tem poder para mudar histórias, para mudar vidas. Ele vai buscar conselho daquele que transformou água em vinho, que curou, que libertou, que salvou. Ele vai buscar conselho num Deus que tem todo o conhecimento e sabedoria. No verso de número 1 e 2, nós temos a contrapartida daquele homem, mostrando como o homem justo deve andar. Já no verso de número 3, nós temos a consequência, aquilo que acontece quando o homem evita andar segundo o ímpio e segundo o pecador. Nós vamos ver no verso de número 3 aquilo que acontece, ou seja, a consequência de um homem justo. Pois ele será como uma árvore plantada. Preste bem atenção, junto a ribeiros de águas. Essa árvore ela não foi colocada ali por coincidência, mas ela foi colocada ali com um propósito.
Quando o homem justo se desfruta da palavra do Senhor, que ele mergulha na palavra do Senhor, quando ele acessa o coração de Deus através das Escrituras, quando ele conhece o seu Senhor e ele vai ficando íntimo do seu Senhor, ele é plantado pelo seu Senhor em um lugar propício a ele produzir frutos. Ele não é como uma semente em Mateus 13 que caiu sem querer ou que caiu no meio dos predadores, não. Ele é a semente que é lançada no lugar certo. Ele é a árvore colocada no lugar certo. Ele é colocado no lugar onde Deus sabe que ele vai produzir. Por quê? Porque o seu coração se alegra, o seu coração tem prazer em buscar a presença de Deus, e Deus assim também o resguardará, colocando diante dos rios que produzirão e que trarão vida para o seu coração. Jesus ele vai dizer algo extraordinário, que aquele que beber-se daquela água, fluiriam rios de águas vivas dentro do seu ser. Estes rios que trazem vida, como o rio que está descrito em Ezequiel, um rio que vai trazer vida por onde passar, por onde andar este rio, por onde passar este rio, ele vai trazer vida, ele vai trazer mudança, ele vai trazer uma regeneração ao coração. Este homem justo, ele é como esta árvore que foi plantada, esta árvore que foi colocada no lugar que sabe-se que ela trará vida, que ela vai prosperar, que ela vai crescer, que ela não cairá, que ela não murchará, que ela não ficará fraca, porque ela está diante de um rio que trará vida para si mesma. Preste bem atenção. E aí ele continua. A consequência de ser plantada neste rio, a consequência de estar neste rio, é que ela dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo quanto que ela faz prospera. Ela é exatamente aquela semente que o semeador em Mateus 13 joga em terra boa, que produz 60 por 1, 100 por 1. Ela começa a trabalhar, começa a produzir, porque ela está diante de um rio que traz verdade e palavra. Ela foi colocada ali pelo próprio Deus. Preste bem atenção. As consequências de você ser um homem justo e amar a presença de Deus, de amar estar diante da presença de Deus, é que o próprio Deus zelará de você e colocará você em um lugar aonde você crescerá, aonde você desenvolverá, enquanto o seu coração tiver prazer nele, em buscar a presença dele, em buscar a sua palavra, em buscar dele o conselho para a sua vida, em buscar dele a santidade para os seus caminhos, em buscar nele tudo aquilo que é necessário para a sua história. Ele te colocará sobre os rios de vida e sobre você produzirá os frutos. Nós podemos colocar sobre os frutos do Espírito em Gálatas 5:22, mas não é sobre isso que eu quero falar esta manhã. Você vai produzir, as suas folhas não cairão, e tudo quanto você fizer, prosperará. Entenda, nós precisamos olhar para essa intimidade com Deus e enxergar a pureza do coração do cristão. Nós podemos ter e tirar algumas conclusões a respeito desse texto. Nós podemos olhar e ver o progresso do pecado sobre o homem. Porque o homem mau, ele começa tirando conselho, ele vai para o caminho dos pecadores e daqui a pouco ele está escarnecendo da vida das pessoas. Se nós olhamos para nós e vimos alguma dessas coisas sobre nós, nós precisamos refletir. Nós precisamos gastar o nosso tempo da forma certa. Nós precisamos dedicar os nossos esforços da maneira correta. E qual que é a maneira correta, pastor? A maneira correta é de nós criarmos um coração puro diante do altar do Senhor. Um coração que se aparta do mal, um coração que foge da aparência do mal. E assim poder buscar essas bem-aventuranças do justo. Essas bem-aventuranças que derramarão sobre nossa vida a bênção de Deus, a bênção de Cristo. E essas bênçãos nos cercarão. Preste bem atenção. Nós precisamos olhar para nós e não falar assim, não, eu não vou ir segundo o conselho dos ímpios, eu não vou andar segundo a forma que o mundo enxerga, a forma que o mundo estabeleceu para a minha vida, não. Eu vou caminhar, eu vou andar segundo a forma que Deus tem para mim, a forma que Deus escolheu com que eu vivesse, a forma que Deus me levou a viver. Nós precisamos analisar mais as Escrituras. Tem pessoas que perdem o seu tempo achando, e esse vírus que nós estamos vivendo está revelando bastante isso para as nossas vidas. Pessoas que perdiam o seu tempo, perdiam os seus dias indo para uma igreja. Como assim, pastor? Perdeu seus dias porque ela não se transformava. Ela continuava sendo a mesma pessoa.
continuava sempre se metendo em confusões, vivia sempre escarnecendo da vida das pessoas, vivia sempre tomando e enchendo a sua casa com ímpios, tomando conselho deles para a sua vida. Essa pessoa vivia cercada e fazendo as mesmas coisas que os ímpios faziam. Não havia distinção entre ela. Preste bem atenção. O justo e o ímpio, eles são incoerentes na sua forma de viver. Ou você vive como justo ou você vive como ímpio. Meio a meio não tem como. E esta crise está nos revelando porque o verdadeiro cristão está aprendendo a ser cristão, nós não somente dentro de quatro paredes, mas sim agora no seu lar, com a sua família. O pai de família agora está aprendendo que ele é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, e que ele tem que levar a sua família a buscar a presença de Deus. Nós estamos aprendendo radicalmente o que é ser cristão e o que realmente é buscar a presença de Deus. Quem sabe nessa manhã você viveu até hoje uma vida relapsa, uma vida a qual você vivia metade na presença de Deus, metade do lado de fora, andando como ímpio, mas nos domingos você estava no culto querendo adorar a Deus, levantando as suas mãos e querendo oferecer o seu sacrifício. Preste bem atenção, Deus está nos levando a entender que o verdadeiro avivamento começa dentro das nossas casas, dentro da nossa família, junto com a nossa esposa, junto com os nossos filhos. Deus está nos levando que a verdadeira adoração não é levantarmos a mão dentro de uma igreja, mas sim carregarmos um DNA de adorador, sendo ele em casa, sendo ele na escola, sendo ele no trabalho, sermos parecidos com ele, e essa intimidade faz com que nós sejamos plantados junto a ribeiras de água. Você quer produzir para Deus, você quer crescer diante da presença de Deus, você quer ser protegido por Deus, você quer experimentar das bênçãos do Senhor. Então preste bem atenção. Se deleite no caminho do Senhor. Sinta prazer em ajudar o seu pastor. Sinta prazer em pregar a palavra do Senhor para as pessoas que estão de fora. Sinta prazer em fazer a obra do Senhor. Que ela não seja enfadonha sobre a sua vida, mas que ela traga prazer para a sua vida, que traga estrutura para a sua família. Tem pessoas que a última coisa que elas querem ver é fazer algo para o reino. Preste bem atenção. Quando nós voltarmos disso, nós temos que ser diferentes. E sermos diferentes como? Nós precisamos enxergar as nossas fraquezas. Nós precisamos olhar aonde a ferida está aberta e buscar de Cristo a cura, a libertação, a transformação. Precisamos ter prazer em buscar a presença de Deus, prazer em ter comunhão. Esse período, ao mesmo tempo que Deus está fazendo uma obra sobre a sua igreja, tem sido um período tenebroso, pois a nossa comunhão com os irmãos está sendo destruída. Claro que tudo isso por um bem precioso, que é que as pessoas não sejam contaminadas com esse vírus, mas preste bem atenção, a nossa comunhão, nosso prazer de vivermos e adorarmos a Deus juntos está sendo cortada, mas para algumas pessoas está sendo mais difícil, porque por muito tempo estiveram relaxadas, não queriam ter comunhão com os irmãos, preferiam ficar em casa assistindo TV, preferiam ficar fazendo qualquer outro tipo de coisa do que estar buscando a Deus juntamente com os irmãos. Quando nós nos unirmos novamente, o nosso coração tem que estar no lugar certo. Ou nós somos justos ou nós somos ímpios. Não tem como ser metade. Que haja transformação, libertação e arrependimento para a igreja nesse século, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós também devemos buscar aquilo que é necessário para provarmos dessas bênçãos. E como provamos dessa bênção? Salmos de número 1 fala, nós temos que abandonar os caminhos dos pecadores e andarmos como Cristo olha, andarmos como Cristo anda, falarmos como Cristo fala, nos enchermos da presença do Espírito Santo de Deus para provarmos e andarmos segundo a sua vontade, para sermos cheios das suas bênçãos. Aleluia! Nós temos que deleitar-se sobre a palavra do Senhor, deleitar-se sobre essa lei. Nós precisamos deleitar-se sobre ela. E o que significa deleitar-se? O que significa isso? Nós precisamos olhar para ela com prazer, com olhos de alegria. Nós precisamos amar. Amar aonde estamos, amar com quem estamos, amar a presença de Deus, amar e adorar a Deus com o povo que Deus te deu e Deus te escolheu. Nós precisamos mudar quem somos, mudar a maneira que nós enxergamos e que enxergamos principalmente a igreja. Quantas guerras têm sido travadas dentro do próprio corpo de Cristo, está na hora de nós olharmos para nós,
e enxergarmos que Cristo é o cabeça da sua igreja e nele não há divisão alguma. Nós precisamos olhar e enxergar que Cristo, ele é pleno em todos os seus conceitos e que nele não há divisão. Está na hora de nós olharmos para nós como povo escolhido por Deus para fazer algo extraordinário. Nós queremos um avivamento e esse avivamento pode vir até nós, está se iniciando através de mim, de você, na nossa busca constante a esse Deus. Nosso culto em adoração e comunhão, que é o nosso culto público, ele é um resultado de quem nós somos dentro de casa, em quem nós somos no nosso emprego, de quem nós somos na rua, quando ninguém está nos olhando. Não adianta nós queremos disfarçar o crente que há em nós. Não adianta as mulheres vestirem um vestido, os homens vestirem um terno, colocarem as Bíblias debaixo dos seus braços, irem em direção à igreja, se Cristo não vive dentro dos lares deles. Preste bem atenção, o salmista está falando assim, a bênção do Senhor, o homem justo, ele é diferente. A forma que ele está no meio da convivência é diferente. Todas essas três características do verso número 1 são características do dia a dia. São características morais do nosso conviver com as pessoas. Elas são as testemunhas, elas são um livro que ninguém lê. Você, melhor dizendo, você é o livro que eles estão lendo. Eles podem não abrir as escrituras, mas o seu comportamento eles estão olhando. Então pare de dar brecha para o diabo, pare de olhar e andar como os ímpios andam e mude quem você é, mude a forma que você enxerga, mude o seu ser. Pastor, como que eu posso realizar essa mudança? O verso número 2 está dizendo, em vez de procurar o caminho dos ímpios, em vez dele fazer tudo aquilo que os ímpios fazem, ele vai ter o prazer em meditar e buscar a palavra do Senhor. Ele vai encontrar relacionamento com Deus nas Escrituras. O Espírito Santo vai revelar quem Cristo era e o que ele fez através das Escrituras. Ele vai ser levado ao pleno conhecimento da vontade de Deus através das Escrituras. Ele vai ver quem Cristo realmente foi através das Escrituras e o seu coração vai se enchendo de amor. Você quer ver um crente que perdeu o amor e a vontade de estar com os irmãos? Você quer ver um crente que perdeu a vontade de buscar a Deus? É exatamente a vontade de crescer diante de Deus, exatamente um crente que parou de buscar a Deus. É um crente que não ora mais, que não tem as escrituras mais, que agora está disponível, despojado pelos pecados e os prazeres deste mundo. Corte o seu vínculo com o mundo. Corte o seu vínculo com o mundo que te cerca. Corte esse vínculo de pecado. Ande neste mundo. Ande do lado das pessoas. Pastor, mas eu tenho muitos amigos que não vão para a igreja, muitos amigos que não querem saber de Cristo, muitos amigos que não são transformados por Cristo. Continue do lado deles, mas seja a luz em meio às trevas. Ande e faça aquilo na contramão do que eles fazem. Não seja levado a fazer parte, a comungar, a fazer parte de tudo quanto eles fazem, dos atos que eles escolheram para a sua vida. Seja diferente, seja a luz que brilha em meio às trevas. E quando nós chegamos aí no verso de número 4, não são assim os ímpios. Os ímpios não são como a árvore plantada junto a ribeiro de água, não. Eles não são assim. Eles não produzem, eles não crescem, eles não se desenvolvem. Eles não têm intimidade com Deus, eles não se tornam pessoas mais parecidas com Deus, não. Mas eles são como uma moinha que o vento espalha. Eles são exatamente como palha que é levada em meio ao vento. Passou-se o vento, eles são espalhados. Eles não têm firmeza. Eles estão perdidos em meio a este caminho. Preste bem atenção, o justo, ele tem lugar próprio. O justo, ele tem um lugar definido. E o seu lugar é ser plantado por Deus diante das águas, dos ribeiros das águas. E as suas folhas não caem. E as suas obras prosperam. Aquilo que ele faz vai para frente. Preste bem atenção, mude a sua concepção, porque o castigo de ser ímpio é que você não tem lugar certo, você não tem um lugar fixo, você está perdido e você vai aonde o vento soprar, aonde ele te levar. E aí no verso número 5, ele diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor, verso número 6, conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, ele sabe para onde aonde os justos estão e para onde os justos também irão. Os ímpios já estão perdidos em meio ao seu pecado.
Eles traçam e cavam a sua própria cova quando eles se deleitam nos prazeres da sua carne. E é por isso que você e eu devemos olhar para Cristo. Devemos buscar em Cristo o conselho para as nossas vidas. Devemos abandonar o pecado em que muito tem trazido prazer para a nossa carne. E temos que olhar para esse Senhor soberano, poderoso, que padeceu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser justos, limpos e purificados do nosso pecado. Mesmo ainda que nossos pecados sejam como a escarlata, serão brancos como a alva lã. Nós precisamos olhar para esse Cristo que nos lavou, que nos purificou, que nos transformou e que está nos dando a possibilidade de sermos novos, transformados, curados do nosso pecado, para que com Ele também regozijamos no lugar a qual Ele tem nos preparado, que é um lugar certo. Os ímpios não têm esperança para onde eles vão quando eles morrem, eu tenho uma falsa esperança. Mas o justo sabe que o seu dia da morte é o início de uma nova vida. E ele se alegra porque se encontrará com seu Senhor. O justo, ele tem a plena certeza que a sua vida aqui não é em vão, que a sua vida aqui é um gesto de adoração ao seu Deus, é a plena convicção que o seu Deus está do seu lado. Ele sabe que seus dias aqui podem ser difíceis e maus, que os seus dias aqui podem ser repletos de lutas e provas, mas ele sabe que o porvir dele será debaixo da mais potente alegria e felicidade constante que nós nunca experimentamos. O justo, ele sabe para onde ele vai. O justo sabe que ele é uma árvore enxertada num galho principal, e esse galho é Cristo. O justo sabe que ele produz, que ele cresce, que ele desenvolve mediante o poder do Espírito. O justo sabe que quando ele estiver e chegar os seus dias, os anjos do Senhor virão buscá-lo e os levarão a sentar-se à mesa junto ao rei, para se deleitar do banquete, não somente ele, mas todos aqueles que creem. Paulo vai dizer a seguinte coisa: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E agora espero a coroa que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que creem e que amam a sua vida. Preste bem atenção, ele combateu o bom combate, encerrou a corrida dele, ele ganhou, fez tudo, padeceu, sofreu, chorou, mas ele estava alegre porque chegou um momento dele receber o prêmio, dele estar junto com Cristo todos os dias da sua vida. Pode ser duro resistir ao pecado, pode ser duro fugir da aparência do mal. Você pode sofrer de várias aflições por causa disso, as pessoas podem tirar sarros de você, as pessoas podem se afastar de você, mas saiba que existe alguém ao seu lado, e este homem se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele nunca te deixará, ele nunca te abandonará. Ele estará ao seu lado todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ele te protegerá e fará com que você cresça, que você prospere, que você se desenvolva, que você seja plantado junto à ribeira das águas. Quanto mais você busca o conhecimento na palavra dele, quanto mais você cria intimidade a este juntamente com ele, ele vai desenvolver em você. Ele vai fazer com que você seja diferente e que se pareça com ele dia após dia. Feche os seus olhos na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Nós cremos que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Feche os teus olhos juntamente comigo. Pai amado, Pai querido, juntamente com o seu povo, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, que assiste, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus, este culto, ou melhor, esta mensagem, que o Senhor possa ir de encontro com eles, Pai, nesta manhã, e que o Senhor possa levá-los a serem justos. Pai, rompe, Senhor, as correntes que seguram, que prendem este homem ao pecado, que seguram, Senhor, ele nos vícios, nas drogas, no adultério, na prostituição. Senhor Jesus, rompe as correntes e tira as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, e que o seu Santo Espírito possa produzir a este homem arrependimento. Que nós possamos ver em Ti, Senhor, a salvação, a transformação, o poder que excede todo conhecimento. Que nós possamos, Pai, ser transformados pela Sua graça, pela Sua misericórdia, que possamos ser levados a um lugar de descanso aos Seus braços, que possamos produzir, Senhor. Ó Pai, que toda a nossa alma
possa ir de encontro àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que possamos crescer e frutificar. Que nesses dias que nós estamos em quarentena, possamos ter a nossa relação contigo amplificada e que os nossos olhos possam enxergar de uma forma melhor os teus planos, e quando isso acabar, nós possamos ir, Pai, fortificados e avivados pelo teu Santo Espírito para provar, ó Pai, do seu poder, para provar da sua glória, para ver os seus sinais e maravilhas em nosso meio, que possamos, Pai, que essa quarentena possa produzir crentes e homens e mulheres que sejam cheios do seu poder, que encontrem o lugar de relacionamento diante os joelhos dobrados, que encontrem o lugar, Senhor, diante de Ti, com seus corações aquebrantados, humildes, buscando a vontade do seu Deus e conhecendo os seus desejos e desígnios para as suas vidas. Ó Senhor, que homens e mulheres possam renascer e que possam, Senhor, produzir diante de Ti frutos dignos de arrependimento, frutos, Pai, que produzam, frutos que tragam crescimento para o reino, que o maior avivamento, Senhor, que possamos experimentar, possa ser iniciado em nossos lares, sendo cheios, Pai, do Seu poder e da Sua graça. Homens e mulheres que reflitam uma luz que não pode ser resistida deste mundo. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você que assistiu essa palavra até o final, eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp com 10, 15, 20 pessoas, que você se inscreva no nosso canal e que também nos siga no Instagram, @renovada_mk. Esteja acompanhando para você ver os vídeos, apoie esse trabalho. Amém? Esteja conosco, nos ajude. Você faz parte dessa família, você também que não faz parte dessa família, nos ajude a trazer crescimento, não somente para a igreja, mas também para o reino. Amém? Fique com a paz do Senhor, em nome de Jesus.